Estamos em Apocalipse, capítulo 4, e comentávamos o versículo 8. Depois de haver terminado o comentário, eu percebi que deixei passar uma parte do versículo, a parte que diz assim: proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos retomar daqui desta parte do versículo e seguiremos depois para o versículo 9 em diante. Dê uma pausa agora, faça a sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos nossos vídeos, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Vamos lá, versículo 8 do capítulo 4 de Apocalipse. A parte que diz: proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque os seres viventes, isto é, os anjos, eles louvam a Deus normalmente mencionando a palavra santo 3 vezes. Isso não acontece apenas aqui, acontece também na visão de Isaías, capítulo 6. Qual é o significado disso? Nós temos 2 possibilidades aqui. Ou os anjos fazem assim para dar ênfase a esse atributo de Deus, ou seja, eles repetem o mesmo atributo para enfatizá-lo, para destacá-lo entre os demais atributos de Deus, ou então essa menção tríplice desse atributo santo para Deus é porque Deus é um Deus triuno. Ele é um ser que nós chamamos de Deus, mas que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrem que nós vimos no comentário que eu fiz em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que não há qualquer problema em Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ser chamado de Senhor Deus e o Todo-Poderoso, o que revela para nós que tanto Jesus quanto o Pai, eles possuem os mesmos títulos, porque os 2 são verdadeiramente Deus. Aqui, é claro, no versículo 8, os seres viventes estão se dirigindo ao Pai. Isso é certo, porque mais adiante o Cordeiro vai aparecer, que é Jesus Cristo. Mas é importante termos em mente que tanto o Pai quanto o Filho recebem os mesmos títulos, não só aqui em Apocalipse, como em outras partes também do Novo Testamento. Prosseguindo, vamos para o versículo 9, que continua a falar sobre os anjos, chamados aqui de seres viventes. Olha o que diz lá, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. O texto aqui do versículo 9, da forma como ele está redigido, ou melhor, traduzido na versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, parece um pouco estranho. Por quê? Porque ele diz assim, presta atenção: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Aí você vai para o versículo 10 e diz assim: os 24 anciãos prostrar-se-ão. Por que é estranha essa tradução? Porque diz assim: quando os anjos derem glória, o que vai acontecer? Os 24 anciãos prostrar-se-ão. Quer dizer, João está falando sobre uma coisa que vai acontecer ainda. Mas como é que ele sabe disso se ele está diante de uma visão? Ele não viu isso acontecer. Por que ele diz que isso vai acontecer? Uma tradução melhor seria aquela que colocasse os verbos no presente, porque João está vendo a coisa acontecer. Entende? Então, qual seria uma tradução mais de acordo com o contexto em que João está recebendo uma visão ao vivo e está narrando coisas no presente? Vou citar aqui alguns exemplos de traduções melhores. Veja só essa tradução da Nova Versão Internacional, que traz os verbos no presente. Diz assim: toda vez que os seres viventes dão glória, os 24 anciãos se prostram. Note que os verbos no presente aqui fazem mais sentido, porque, é como eu disse, João está vendo a coisa acontecer. Então, citá-las no presente
no tempo presente, faz mais sentido. Uma outra possibilidade também de tradução é citar os verbos no tempo passado. Por quê? Porque indicaria que João acabou de ver a coisa acontecer. Compreende? Então, se ele acabou de ver a coisa acontecer, então é válido também citar o evento com verbos no passado. Me dá um exemplo aí, professor. Temos um exemplo na versão textual expositora da Bíblia de Estudo do Expositor. Olha o que diz lá nessa versão. E quando aqueles animais davam glória, os 24 anciãos se prostravam, viu? Outra versão que segue na mesma linha, a versão de Almeida Revista e Corrigida, diz assim: e quando os animais davam glória, os 24 anciãos prostravam-se. A mesma coisa. Então, no caso deste versículo, o mais correto seria ou traduzir os verbos no presente, porque João está vendo a coisa acontecer, ou traduzir os verbos no passado, porque João, nesse caso, João teria acabado de ver a coisa acontecer. Na minha opinião, essas traduções de colocar o verbo no tempo presente ou no passado são melhores do que a da Almeida Revista e Atualizada para estes versículos 9 e 10. Vamos então seguir para a explicação do versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, aqui eu já disse que vamos adotar o verbo no presente. Então, quando esses seres viventes dão glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Perceba que o que está sentado no trono, nós já sabemos que é Deus Pai. Aqui acrescenta que ele vive pelos séculos dos séculos. Essa expressão, séculos dos séculos, é uma expressão normalmente utilizada para se referir à eternidade. Deus é aquele que vive pelos séculos dos séculos, ou Deus é aquele que vive eternamente. Isso é algo que só pode se dizer de Deus, porque Deus é o único ser eterno. Nós somos seres perenes. Toda a criação de Deus é perene, não eterna. Qual é a diferença, professor? A diferença é que um ser eterno, ele não tem começo nem tem fim. Já um ser perene, ele tem começo, mas não tem necessariamente um fim. Então, toda vez que nós pensarmos em termos de eternidade, isso tem a ver com Deus. E toda vez que pensarmos em termos de algo perene, isso tem a ver com criação, com criatura. O versículo 9 diz ainda: glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono. Quando a gente vê na Bíblia essa expressão dar glória ou dar honra, elas normalmente são consideradas expressões sinônimas. De fato, a diferença entre elas é bem sutil, se é que existe. Vou dar aqui uma alternativa de diferença para as duas expressões. Vamos lá. Dar glória a Deus seria reconhecer Deus como responsável por alguma coisa. Seria o mesmo que dar-lhe o mérito por alguma coisa. Isso seria dar glória a Deus. Agora, honrar a Deus teria mais a ver com mostrar-lhe o devido respeito. Então você dá glória quando você reconhece que Deus é o responsável por algo, e você honra a Deus quando você quer mostrar a Deus o seu respeito por ele. O problema dessa distinção é que dar glória a Deus, como eu falei aqui, dar-lhe o mérito por alguma coisa, também é uma forma de honrá-lo, de respeitá-lo. É ou não é? É. Então, isso nos leva a pensar que são a mesma coisa. Por exemplo, a Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens. Está lá em Provérbios 3, versículo 9. No caso, nós honramos ao Senhor quando damos o dízimo. Essa é uma forma de dar glória a Deus. Por quê? Porque está se reconhecendo aqui que Ele é o responsável pelo nosso sustento. Não é verdade? Porém, quando você faz isso, você não somente dá glória a Deus, como também honra a Deus.
Por quê? Porque ao devolver o dízimo, você está mostrando respeito a Deus. É por isso que volto a dizer, dar glória a Deus ou honrar a Deus, normalmente são considerados como coisas sinônimas. E a diferença entre essas duas coisas, se é que existe, é muito sutil. Versículo 10. Os 24 anciãos, aí vamos adotar de novo a tradução no presente, prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoram o que vive pelos séculos dos séculos e depositam as suas coroas diante do trono, proclamando. Então, como eu falei, vamos adotar aqui uma tradução que coloca os verbos no presente e vamos considerar também aquilo que eu venho dizendo no decorrer desses estudos, que as visões que João recebe, elas falam sobre algo que acontece durante toda a era da igreja. Isso quer dizer que o que estamos lendo aqui está acontecendo agora, lá no céu. É uma realidade que vai acontecer durante toda a era da igreja e, portanto, está acontecendo agora também. Que realidade é essa? Que os 24 anciãos, que representam os crentes tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão lá no céu, neste momento, prostrando-se diante de Deus Pai, que se encontra sentado no trono, adorando a Deus Pai, aquele que vive pela eternidade, e depositando diante dele as suas coroas. Como assim depositando diante dele as suas coroas, professor? Ora, eu não tenho dito aqui que os crentes, quando eles vão para o céu, eles passam a reinar com Deus, com Cristo? Pois bem, esse ato de depositar a coroa diante dele é reconhecendo que ele está acima de tudo e de todos. Mesmo reinando com Deus, os crentes sempre vão reconhecer que Deus está acima deles, que Deus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não à toa, no versículo 11 temos o seguinte, os crentes, não é? Lá no céu, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, lá no céu, agora e durante toda a era da igreja, os crentes estão reconhecendo a dignidade de Deus, reconhecendo que ele é digno, ele é merecedor de receber a glória, a honra. Como eu falei aqui, é difícil distinguir a diferença entre as duas coisas, mas poderíamos dizer que glória e honra envolvem o mérito que Deus tem, a sua dignidade, o seu merecimento, e também reconhecem o seu poder, porque todas as coisas ele criou. Somente aquele que detém todo o poder poderia criar todas as coisas que existem. E continuam: sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Só isso já é razão para Deus fazer o que quiser com a sua criação, conosco, com todas as pessoas, porque ele é nosso proprietário. Ele nos fez, ele nos criou, ele nos deu vida e nos sustenta. Deus pode fazer o que quiser de sua criação. Ele é o dono dela, é o criador dela. O que nos consola, nos satisfaz, é saber que estamos na mão de um Deus que não é um ser arbitrário, um ser irresponsável, um ser do mal, mas sim alguém santo, sábio, bondoso e amoroso. Isso deve servir de consolo. Aquele que comanda todas as coisas, que manda em nós e que pode fazer de nós o que quiser, tem um propósito santo e bom para a nossa vida. Que estímulo, não é, irmãos, para nós crentes, principalmente aqueles crentes que sofrem alguma espécie
de perseguição, como sofriam os crentes lá do primeiro século, que estímulo para nós é essa visão do trono de Deus no céu. Como é gratificante saber que, por mais que passemos dificuldades nesta vida, ao morrermos estaremos fazendo parte desse grupo no céu, louvando e exaltando a Deus durante toda a era da igreja, e que isso aí só terminará quando Cristo voltar em glória para consumar todas as coisas e nos estabelecer na nova terra. Nos veremos na próxima aula.